A oferta pela culpa. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Levítico, hoje Levítico capítulo 5. Mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos, e o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga nas redes sociais, porque através das redes sociais da igreja você terá acesso à agenda da semana, e nela você poderá consultar ali os dias, horários e temas dos estudos que nós temos disponibilizado ali na igreja. Portanto, venha participar, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento da palavra de Deus. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo, hoje no caso, o capítulo 5. E depois desses pedidos, vamos para o texto de hoje, Levítico capítulo 5. Eu quero ler aqui do versículo 17 até o 19, que diz: Se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não o saiba, será culpado e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Do rebanho ele trará ao sacerdote um carneiro sem defeito e devidamente avaliado como oferta pela culpa. Assim, o sacerdote fará propiciação em favor dele pelo erro que cometeu sem intenção, e ele será perdoado. É oferta pela culpa, pois com certeza tornou-se culpado perante o Senhor. Portanto, o que nós percebemos aqui, em outras versões, vai tratar esse trecho aqui. O título seria O Sacrifício pelo Sacrilégio. E por que ele vai levar esse nome? Porque na primeira parte aqui do versículo 14 até o versículo 16, vai tratar a respeito de transgressões das coisas sagradas, daquilo que é do Senhor. E depois, nessa parte aqui em que nós estamos lendo e estudando, trata-se aqui de uma violação suspeita, desconhecida. Ele não sabe, não desconhecia a lei. Portanto, ele vai tratar aqui então dessas transgressões que às vezes as pessoas desconhecem. Capítulo 6 ali do versículo 1 até o versículo 7 seria ainda aí a terceira parte dessa oferta pela culpa aqui. Ele vai tratar ali, no caso, então, nessa terceira parte, a respeito de invasão de propriedade de um vizinho. Portanto, são três tipos de pecado, sendo que o primeiro pecado, né, que vai tratar a respeito, então, ali de transgressão de coisas consagradas, assim como a terceira parte ali do capítulo 6 do versículo 1 até o versículo 7, que vai tratar a respeito então dessa invasão de propriedade de um vizinho. Essas duas aqui, elas deveriam trazer o que a gente poderia chamar aí então de um pagamento de uma multa, que seria aí como nós tratamos aqui, né, a respeito então de um carneiro. Só que na primeira culpa, que é essa que está aqui do versículo 14 até o versículo 17, e na terceira culpa, que é no capítulo 6 do versículo 1 até o versículo 7, ela vem acrescida então de 20%, um quinto ali do valor. Ou seja, a pessoa que cometeu essa transgressão, qualquer uma dessas três transgressões, ela não necessariamente precisa dar ali um carneiro, mais um valor monetário que equivale ao carneiro, se ela assim preferir. E no caso, então, como falamos aqui da primeira e terceira, acrescida aí de 20%, né? Um quinto ali do valor desse carneiro. Portanto, o que a gente percebe aqui nessa oferta que nós estamos tratando aqui, então, do capítulo 5 aqui do versículo 17 até o 19, o último versículo aí do capítulo 5, ele está tratando, portanto, desse tipo de pecado que é a respeito de uma violação desconhecida. Ele violou algum mandamento que ele desconhecia. Aqui no Brasil, na nossa legislação,
A gente não pode dar como desculpa a gente desconhecer a legislação. Então, se você desconhece alguma legislação, mas comete aí uma penalidade da legislação, aqui no Brasil você não se torna inocente porque você não sabia dessa legislação. Portanto, todos temos aí a obrigação de sabermos a legislação, a nossa legislação aqui no Brasil. Legislação com relação a trânsito, com relação às normas civis, normas penais, portanto, nós precisamos saber, não é verdade? Ninguém é inocente por desconhecer a lei. Ninguém se torna inocente por desconhecer a lei. Daí a necessidade de todos conhecerem a lei. E a gente está falando disso aqui no Brasil, mas nós percebemos aqui em Levítico, nesse texto que nós estamos estudando, o mesmo princípio, ou seja, o princípio vem de lá, porque a nossa lei é baseada na lei romana, a lei romana que é também influenciada pela lei judaica. Portanto, a gente entende aqui que a origem está justamente aqui nesse texto que nós lemos aqui de Levítico, capítulo 5, do versículo 17 até o 19, aonde a pessoa, por desconhecer a lei, ela não se torna inocente por desconhecer a lei. E nós percebemos isso quando Paulo vai falar lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram. E ali em Romanos, Paulo vai falar primeiro para os gentios, do capítulo 1 ali, do versículo 18, capítulo 1, versículo 18 até o final do capítulo 1, ele está tratando ali dos gentios. Depois, ali no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 16, ele está tratando daqueles que se consideram moralmente corretos. E depois do capítulo 2, versículo 17 até o capítulo 3, versículo 20, ele vai falar para os judeus. E a conclusão está ali em Romanos 3, 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, quando Paulo vai tratar ali em Romanos de que a pessoa talvez ela não conhecesse ali a lei, Paulo vai falar lá no capítulo 2 que a lei está gravada no coração de todo ser humano. E a gente vai usar então esse entendimento do axioma, ou seja, aquilo que não precisa ser provado, que todo mundo sabe que é errado, que não precisa necessariamente ser provado. Portanto, a lei, ela já vem gravada no coração de todo ser humano. O ser humano sabe quando peca, ele tem essa percepção de que ele cometeu alguma infração. E é disso que está tratando aqui esse texto. E, portanto, nós somos inculpáveis, aliás, desculpa, inculpáveis não, nós somos, então, injustificáveis diante do nosso pecado, diante de Deus. A partir do nosso pecado diante de Deus, nós não temos a nossa justificativa de não sabíamos que era errado, porque está gravado no coração de todo ser humano. O Senhor, então, colocou aí no coração de todo ser humano, e você pode perceber uma criança, quando ela comete algum erro, que ela procura se esconder, que ela percebe quando ela erra, quando ela está fazendo alguma coisa que é errada, ela sabe, né? Eu que sou pai, meu filho hoje tem 18 anos, mas quando ele era pequenininho, que ele fazia alguma coisa errada, ele sabia que ele estava fazendo alguma coisa errada, e ele não foi ensinado a respeito de certo e errado, mas ele já sabia que havia cometido ali algum erro. O que a gente entende, então, como estamos falando aqui, né, desse texto, né, em paralelo com Romanos, então a gente percebe ali no capítulo 3 de Romanos, Paulo falando lá no versículo 23 que todos pecaram. Então, todos somos injustificáveis diante de Deus, porque não há justificativa. Pecado é pecado. E aí então Jesus é que vai se fazer justiça ali no nosso lugar. E a gente vai perceber então essa bondade de Deus quando quem paga pelo nosso pecado não somos nós, mas é o próprio Deus na cruz do Calvário, ali na pessoa de Jesus, pagando ali por esse nosso pecado. O que nós percebemos também, e um paralelo que a gente pode fazer aqui com esse texto também, trazendo para os nossos dias,
É Jesus lá no Sermão do Monte, quando ele vai falar a respeito da vingança. Então, lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, do versículo 38 até o versículo 42, ali o Senhor vai falar que nós não devemos, versículo 39, ele fala, né? Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Portanto, aquela pessoa que quer cometer esse ato com a gente, nós não devemos, nós não devemos, então, resistir ao perverso. Na verdade, Jesus vai falar aqui também ainda, lá no versículo 42, que é o último versículo dentro desse tema da vingança, ele vai falar que nós devemos dar a todos que nos pedem. Nós não devemos voltar as nossas costas para aqueles que nos desejam pedir algo emprestado. Portanto, é um comportamento cristão. Então, se aqui na culpa, aqui a gente entende que tem que pagar um determinado preço, porque é isso que está sendo estipulado aqui no capítulo 5. A gente aprende lá com Jesus que a vingança não nos pertence, mas que a vingança pertence ao Senhor. Então, que nós não devemos resistir ali ao perverso, mas que nós devemos também ali, em contrapartida, nós não devemos voltar as nossas costas para quem está querendo nos pedir alguma coisa, mas nós devemos, todo que pede, né? O texto fala, dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Portanto, nós devemos estar sempre dispostos aí a ajudar. Lendo algum dos comentaristas aqui, eles vão citar também aqui essa passagem de Filipenses no capítulo 2, versículo 4. Mas eu quero ler todo o texto aqui do capítulo 2, então do versículo 1 até o versículo 4, para a gente poder destacar o 4, que diz: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Versículo 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Portanto, o que a gente vai perceber aqui nessa história é que havia um desentendimento ali na igreja de Filipe entre duas mulheres. E agora Paulo então está chamando para esse tipo de comportamento, aonde nós precisamos não considerar o nosso interesse, mas considerar o interesse do outro. Então, se nós tivermos esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude, certamente a gente não vai cometer esse pecado de estar descumprindo alguma lei, porque a gente se dispõe a abrir mão, então, do nosso egoísmo. Então, a partir de Jesus, o que nós aprendemos com ele é a gente abrir mão do nosso direito, sempre que for necessário, em prol do outro, como nós vimos Paulo falando em Filipenses. E algo que é necessário também nós entendermos é que nós precisamos querer conhecer a lei, porque aqui é para aquela pessoa que não conhece a lei. Então nós devemos ter esse interesse em querer conhecer a lei. Lá em 1 João, né, nós lemos ontem aí 1 João bastante, mas lá no capítulo 2 eu quero destacar aqui, a partir do versículo 3, fala o seguinte: sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Versículo 4, aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Versículos 5 e 6, mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está.
aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Portanto, nós precisamos ter esse interesse de querermos conhecer, aprender, então, a lei do nosso Senhor e praticar essa lei. E a pergunta que eu tenho para te fazer é: você conhece a lei do Senhor? Quanto tempo você dedica no estudo da lei do Senhor? Pense nisso e que o Senhor te abençoe.